Por que você ainda se sente incompleto quando o outro se afasta? Essa pergunta ecoa em silêncio, como um sussurro antigo que você finge não ouvir. A verdade é que a dependência emocional não é uma fraqueza, não é carência, é desconexão simbólica de si mesmo. A ausência do outro apenas revela um abismo que já estava aí, dentro, mas há algo poderoso que foi esquecido. Uma tecnologia ancestral que atravessa culturas, religiões e eras. Uma linguagem que não se explica com palavras, mas com forma, vibração e sentimento. Os símbolos. Símbolos são chaves. Chaves para realinhar sua frequência com quem você realmente é. Eles não são apenas imagens, são códigos, portais vibracionais. Quando você os compreende, algo dentro de você começa a se lembrar. A figura do outro, o parceiro, a parceira, o amigo, o familiar, muitas vezes é apenas o espelho do próprio abandono que você carrega. Você busca neles o que foi esquecido em você. É como um rádio mal sintonizado, procurando desesperadamente captar o sinal certo, sem perceber que ele já está aí, esperando para ser emitido de dentro. E talvez, agora, seja a hora de girar esse botão interno e mudar a frequência. Você não precisa de ninguém para se completar, mas te fizeram acreditar que sim. Desde cedo, ainda na infância, aprendemos que o amor vem de fora. Um olhar, um toque, um gesto. Quando crianças, dependíamos de afeto para sobreviver. E o cérebro aprendeu a associar presença com segurança. A ausência virou dor. Silêncio virou ameaça. Esse padrão ficou registrado como um código vibracional, profundo e inconsciente. A falsa crença de que alguém precisa nos validar, nos amar, nos escolher, para que a gente se sinta suficiente, moldou seu campo energético. E aí, o que acontece? Seu coração enfraquece. Sim, literalmente. O campo eletromagnético do seu coração se contrai, perde potência, porque ele passa a vibrar com a expectativa do outro. Você se desconecta do seu centro vibracional e entrega seu poder ao olhar alheio. Mas o seu centro nunca deixou de pulsar. Ele só foi abafado pela expectativa. O símbolo é mais que imagem. É vibração condensada. É ponte entre o consciente e o inconsciente. Entre o eu que você conhece e aquele que habita no silêncio. Símbolos são interfaces, são espelhos, são bússolas. Eles falam com você, mesmo quando você não os entende racionalmente. Já se perguntou por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de abandono, de rejeição, de frustração? São arquétipos emocionais repetindo o mesmo script. É como se o seu inconsciente projetasse um símbolo invisível que magnetiza experiências para te ensinar algo que você ainda não se permitiu integrar. O símbolo não está só nos livros antigos ou nos templos esquecidos. Ele está no seu dia a dia. O círculo representa unidade e eternidade. O triângulo, poder e direção. A serpente, transformação e renascimento. Esses códigos estão vivos, vibrando, agindo. Eles influenciam suas emoções, suas decisões, sua percepção da realidade. E quanto mais inconsciente você estiver deles, mais preso você estará nos padrões que eles regem. Você está cercado por símbolos, a todo momento, marcas, ícones, imagens, palavras, memes, sons. Tudo isso carrega uma frequência, e a maioria deles você consome sem perceber. Eles entram pelos olhos, pela pele, pelos ouvidos e vão direto para o seu campo sutil, alterando, distorcendo, silenciando a sua vibração original. É como instalar programas no seu sistema energético, sem saber quem os criou ou com qual intenção. Sua casa, sua roupa, seus objetos.
até mesmo a sua assinatura. Tudo emite algo, tudo é linguagem simbólica. Você acha que escolheu essas coisas? Ou será que elas escolheram você? Despertar para o impacto simbólico do cotidiano é como recuperar um sentido esquecido. Você começa a ver com outros olhos, a sentir com outra pele, a perceber o invisível. E aí começa a transformação. Agora que você compreendeu o poder dos símbolos, é hora de criar o seu. Escolha uma imagem, uma forma, uma cor, qualquer representação visual que para você simbolize soberania emocional. Não precisa fazer sentido para ninguém. Apenas para você pode ser uma espiral, um raio, um animal, uma flor, um traço, um nome. Esse será o seu símbolo totem, a sua âncora vibracional. Durante os próximos 7 dias, olhe para ele todos os dias. Medite sobre ele. Sinta que ele é uma extensão do seu campo energético, como se estivesse tatuado na sua aura. Ele será o lembrete silencioso de que sua força está dentro e não fora. Assim como os povos antigos carregavam seus símbolos tribais, você também pode carregar o seu, na mente, no coração, no corpo, e a cada vez que sentir a ausência do outro, você retorna ao símbolo e reencontra a si. Você já percebeu como um simples olhar ou a ausência dele pode abalar completamente seu estado emocional? É como se existisse uma corda invisível ligando você ao outro. E essa corda, quando tensionada, puxa também sua energia vital. Esse fio não é feito de carne ou de palavra, ele é feito de dopamina. Quando você depende da resposta do outro, uma mensagem, um carinho, uma presença, um elogio, seu sistema nervoso entra num ciclo de expectativa. E essa expectativa aciona os circuitos dopaminérgicos no seu cérebro. Você começa a viver em função da próxima dose, o próximo gesto, a próxima aprovação. Isso não é amor, é vício. A dopamina é maravilhosa quando você está em alinhamento com sua própria vibração. Mas quando ela se vincula à reação do outro, você fica preso num jogo químico de ansiedade e frustração. A mente racional sabe que não deveria se importar tanto, mas o corpo, o campo, o inconsciente já foi programado. E é aí que o símbolo pessoal entra como um antídoto. Quando você se conecta com o símbolo que criou para representar sua soberania emocional, algo muda. A dopamina começa a se alinhar com uma fonte interna. Em vez de esperar uma reação de fora, você gera uma resposta dentro. Você olha para o símbolo e seu campo se reorganiza. É como apertar um botão secreto que ativa uma lembrança antiga. Eu sou completo. Eu sou inteiro. Eu não preciso me diminuir para ser amado. Esse símbolo, esse pequeno ponto de poder, começa a transformar seu relacionamento com o mundo. Você deixa de correr atrás de migalhas e passa a exalar presença. Começa a atrair conexões mais alinhadas, porque parou de emitir a vibração da carência. A mágica dos símbolos não é superstição, é neurociência vibracional. É alquimia emocional. É lembrar que seu sistema é inteligente, mas precisa de novos códigos para funcionar em outra frequência. A dependência emocional nada mais é do que um símbolo distorcido. Você projetando no outro aquilo que esqueceu de encontrar em si. E agora, talvez seja a hora de decodificar esse símbolo e ressignificá-lo. Imagine agora a natureza, o deserto, um vasto espaço vazio, árido, silencioso. E lá no meio, uma árvore, sozinha, sem sombra, sem aplauso, sem plateia. Mas ali, firme. Essa árvore não mendiga água, ela não clama por chuva. Ela estende suas raízes para baixo, para o invisível, e se conecta com a fonte subterrânea. Ela se alinha com os ciclos da terra, com o silêncio, com a essência. Essa árvore é símbolo.
Ela representa o ser que aprendeu a não depender da superfície para existir. Ela não precisa de companhia para ser abundante. Ela é abundante, porque é conectada. E você também pode ser essa árvore, profunda, inteira, vibrante mesmo no silêncio. Esse é o convite da autonomia energética. Essa é a sabedoria da natureza. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes você agiu como um campo raso, esperando pela chuva dos outros? Quantas vezes você sufocou sua própria raiz para caber num vaso apertado? A independência emocional não é isolamento, é profundidade, é presença, é escutar a própria seiva antes de buscar o néctar alheio. Mas para isso, é preciso reprogramar, e reprogramar é ritualizar. Sim, porque o inconsciente se move por símbolos, por imagens, por repetições com intenção. É por isso que proponho agora um pequeno ritual, simples, mas profundo. Escreva uma carta, não para alguém, mas para uma parte sua, a parte que espera do outro, a parte que se perde quando é ignorada, a parte que ainda acredita que precisa ser validada para existir. Escreva para ela com carinho, com verdade. Diga que ela pode descansar, que agora há algo novo, uma consciência desperta. E quando terminar, queime essa carta, com intenção, não como quem destrói, mas como quem transforma. Deixe as cinzas levarem o símbolo antigo e abrirem espaço para um novo. Isso é alquimia simbólica, é o símbolo se manifestando como linguagem da alma. Quando você ritualiza, você ancora no corpo, você sinaliza ao seu campo que algo mudou. Você para de apenas entender e começa a viver a transformação. A solidão, nesse contexto, deixa de ser ausência e passa a ser templo. Espaço sagrado onde o novo pode nascer, onde o símbolo pode emergir, onde sua vibração pode subir sem interferência. Talvez por isso tanta coisa precise se afastar quando você começa a despertar. Não é perda, é espaço. O universo não tira, ele limpa. Limpa para que você possa ver, limpa para que você possa ouvir, limpa para que o símbolo que vive em você finalmente apareça. Você não está só, você está sendo devolvido a si mesmo. E isso é tudo. Existe um momento em que o buscador se cansa de buscar, não porque tenha encontrado tudo, mas porque finalmente percebe que não há nada fora a ser encontrado, que já não esteja dentro. Esse é o ponto de virada, o instante em que o símbolo deixa de ser apenas um reflexo e passa a ser você. Você já parou para pensar que talvez tudo o que buscava no outro era apenas um espelho do que você não enxergava em si? O amor que desejava receber era o amor que ainda não aprendeu a dar a si mesmo. A atenção que tanto cobrava era o chamado da sua própria alma, pedindo para ser ouvida. A presença que tanto implorava era a sua essência tentando voltar para casa. Quando você entende isso, algo mágico acontece. Você deixa de buscar reflexos e passa a se tornar a fonte. Sim, você se torna o símbolo. A vibração que antes procurava em livros, pessoas, mestres ou rituais começa a emanar de dentro. Você se torna o farol, e o farol não corre atrás de navios. Ele permanece firme, iluminando. Os navios que estiverem alinhados com sua luz chegarão até você. Os que não estiverem, seguirão outro caminho. Mas isso não te abala mais, porque o farol não depende. Ele emana, ele vibra, ele serve. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como sombra do outro? Copia roupas, pensamentos, desejos, gostos e até dores. A alma, quando desconectada de seu símbolo interior, se torna massa, multidão, ruído. Mas a alma alinhada vibra como nota única. Ela não precisa gritar para ser ouvida, porque sua frequência fala por ela. E você,
Está vibrando sua nota única? Ou está apenas reproduzindo sons alheios? Silencie, escute. Lá no fundo, existe um som só seu, uma vibração só sua. E ela tem forma, tem cor, tem símbolo. O símbolo que representa quem você é, quando não espera mais nada de ninguém. Quando você mergulha nesse estado, algo se reorganiza até biologicamente. Seu campo cardíaco se expande, sua presença se intensifica. Você não fala mais sobre autoconhecimento. Você se torna ele. Você caminha diferente, olha diferente, respira diferente. E o mundo responde. Pessoas começam a te olhar como se vissem algo que não conseguem explicar. Porque não estão vendo, estão sentindo. E o que elas sentem é você, sintonizado com a sua verdade. Essa é a verdadeira autonomia emocional. Não é afastar os outros, é se aproximar de si mesmo, a tal ponto que sua vibração seja o suficiente para te nutrir. É dançar com a vida sem se agarrar, é amar sem mendigar, é partir sem drama, é ficar sem medo. Quando você se torna o símbolo, você se torna imã. Imã de experiências que vibram no mesmo tom. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é, e por isso o trabalho mais profundo não é buscar, nem pedir, nem esperar, é ser. Ser o símbolo da sua própria verdade, ser o reflexo daquilo que você gostaria de ver no outro, ser a presença que você tanto quis receber, ser a vibração que transforma tudo ao redor, sem esforço, sem imposição. Porque presença verdadeira não convence, ela revela. E agora, talvez seja a hora de você escolher. Continuar dependendo da resposta externa ou começar a vibrar a partir de dentro. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. O símbolo que você carregava do lado de fora agora pulsa no centro do seu peito. Ele não precisa mais ser invocado. Ele é você. Você se tornou o seu próprio arquétipo, a imagem viva de uma consciência desperta. E mesmo que o mundo lá fora ainda viva no caos, você aprendeu a ser o centro. Mesmo que o outro ainda vá, você aprendeu a permanecer. Mesmo que ninguém veja, você sabe quem é. E isso basta. Talvez agora você compreenda que a verdadeira liberdade nunca foi sobre ir embora. Foi sobre voltar para si e permanecer firme, enraizado, silencioso, soberano, como o farol, imóvel, mas ativo, solitário, mas cheio de luz, calmo, mas transformador. Essa é a mágica dos símbolos. Eles não mudam o mundo lá fora. Eles mudam o significado das coisas aqui dentro. E quando o significado muda, tudo muda. Tudo. Até mesmo o que já foi. Até mesmo o que ainda virá. Você acaba de acessar um portal. E esse portal não se fecha mais. Agora você carrega o código, a chave, a vibração. E se esse conteúdo ressoou com você, se algo dentro de você se lembrou, se você sentiu verdade, eu te convido a deixar um símbolo, um gesto simples, mas cheio de intenção. Curta este vídeo, se inscreva no canal, não por mim, mas por você, por esse novo ciclo que se abre, por essa versão sua que acabou de nascer ou de acordar. Quando você clica em inscrever-se, você não está apenas seguindo um canal, você está fazendo um pacto simbólico com sua jornada de despertar. Você está dizendo para o universo: eu escolho seguir a minha luz. E se quiser ir ainda mais fundo nessa jornada, ative as notificações. Esse espaço é mais que um canal, é um templo de lembrança, de reconexão, de verdade vibracional. E você é parte dele. Que o símbolo que você despertou hoje siga com você, nos seus passos, nos seus gestos, nos seus silêncios, e que quando o outro vier, você o receba com presença, mas não com ausência de si. Você não depende mais, porque agora você é, e isso é tudo.